A mensagem é: Jesus sabe quem é você. Sabe, infelizmente, nós espiritualizamos Deus e os assuntos referentes ao reino de Deus. E essa espiritualização é prejudicial, porque ela nos leva para longe do coração de Deus. Esse espiritualizar, ele quer nos dizer como encontrarmos Deus. E tudo isso é uma grande mentira, porque eles querem ditar uma diretriz, eles querem mostrar um caminho e dizer para você: caminhe aqui, você vai encontrar Deus. Isso tudo é falácias de ícones, figuras religiosas, que querem exercer o domínio sobre pessoas, que querem encabrestar as pessoas. Eles não deixam as pessoas olhar para a direita, olhar para a esquerda, sabe, ao tempo todo olhando para baixo, seguindo passo a passo as suas regras. Basta olharmos para as cartilhas que esse povo apresenta. Infelizmente são cartilhas que dizem supostamente termos uma conexão com Deus. E na cartilha dessas pessoas está dito: não faça isso, não faça aquilo, não se comporte dessa forma, mude isso, mude aquilo, etc, etc, etc. Sabe, o que nós precisamos entender é que esses pretextos, com suas fórmulas mágicas, que dizem garantir uma conexão com Deus, nunca irá nos aproximar de Deus, mas vai aproximar o homem de um endeusamento pessoal. Toda pessoa que vive de regras, toda pessoa que vive uma cartilha, toda pessoa que cumpre uma liturgia e faz dela o pavimento salvífico, infelizmente, ele começa a ser o Deus da sua própria vida. Ele não precisa de Cristo, ele não precisa da igreja, ele não precisa de um líder espiritual, porque ele sabe tudo. Ele já leu 1 milhão de livros, ele já fez milhares e milhares de vigílias, ele já orou demais e ele crê que o seu saldo no céu é positivo. Então para que ele precisa de igreja, de Deus, de pastores? Por que ele precisa de Cristo? Ele é autossuficiente. Sabe, esses argumentos colocam o homem em uma posição elevada. E aqui mora o perigo. É nesta posição elevada que tais homens se gabam do seu proceder. É nessa posição elevada que tais homens se gabam da sua justiça, se gabam das suas boas e nobres ações. É nessa posição elevada que ele olha para os demais e ridiculariza, critica. Não acham que essas pessoas também são possíveis de serem alcançadas pelo Cristo? Eles se acham superior. Eles se gabam do seu cristianismo e das suas práticas religiosas. Tais homens se vestem com as suas tradições religiosas para se apresentarem a Deus. Mas Deus sabe quem é você. Deus sabe quem eu sou. Não podemos usar máscaras. Deus não usa dublês. Precisamos rasgar o nosso coração e não as vestes. Precisamos entrar em uma contrição de lágrimas, para que de fato alcancemos a glória de Deus que deseja ser liberada sobre as nossas vidas. Mas enquanto você se transveste de alguém santo, justo, bondoso, caridoso, honesto, Deus passa longe de você.
Deus detesta as pessoas assim. Prova, pastor, daqui a pouco eu vou entrar em Bíblia, nós vamos para a Bíblia. Nós vamos para a Bíblia hoje. Tudo isso, sabe, essas roupas que nós usamos, ornamentárias, bonitas, não passa de disfarces apodrecidos. Não passa de maquiagens borradas que usamos para camuflar a nossa falsa paixão, a nossa falsa devoção e o nosso falso cristianismo em um coração altamente petrificado pela religiosidade. Vamos ler Lucas, vamos para a Bíblia, Lucas 18, por favor, versículo 9. Quantos estão aqui comigo? Lucas 18, 9. Vamos ler isso. Jesus vai quebrar todo mundo aqui hoje, amém? Quebra eu primeiro, Jesus. Lucas 18, 9. Há uma minoria que confiava em sua própria justiça e desprezava os outros. Jesus contou essa parábola, preste atenção. Essa história não é para todo mundo, é para algumas pessoas que se gabavam da sua justiça, que desprezava as outras pessoas. Então Jesus está num lugar e Jesus está conhecendo o coração de todos eles. Jesus está com sua visão de raio-x ligada como a do Superman, e ele está olhando lá dentro do coração das pessoas, e Jesus olha para eles e diz: ei, peraí, eu preciso contar uma história, eu preciso ensinar vocês uma coisa. Então o escritor de Lucas está dizendo que para essa classe espiritualizada, religiosa, elevada, Jesus tem uma parábola. Talvez você precise ouvir essa parábola hoje, talvez seja eu. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era e o outro. Bom, Jesus está falando de 2 classes de igreja. Diga a primeira, fariseu. Diga a segunda igreja, os publicanos. Versículo 11. O fariseu estava em pé e ele orava no íntimo. Ele não tinha coragem de abrir a boca, ele não tinha coragem de derramar uma lágrima, ele não tinha coragem de aplaudir, ele não tinha coragem de pular. Por quê, pastor? Porque ele era muito santo, ele era muito bom. Por que eu vou me derramar diante de Deus? Por que eu vou descer do pedestal? Por que eu vou tirar o salto? Não, que é isso, Deus me ouve. Então ele está no templo, na igreja, na sinagoga. Ele está de pé, ele não se prostra diante de Deus, nem fisicamente, nem espiritualmente. O seu corpo está firmado, está de pé, e nem o seu espírito se dobra diante de Deus. E no íntimo, ele faz uma bela oração. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os corruptos, como esses homens, ladrões, adúlteros, muito menos eu sou como aquele publicano ali. Então, versículo 12, ele vai se gabar do seu currículo espiritual. Eu jejuo 2 vezes por semana, e eu dou o dízimo de tudo que ganho. Ou seja, Jesus, dá uma moralzinha aí para mim no céu. Eu sou melhor do que qualquer um que está aqui agora. Jesus, esse publicano não chega na chinela do meu sapato. Ó, Jesus, eu sou top de linha. Eu sou um cristão nota 10. Ah, Jesus, eu sou um cara muito bom. Versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele não ousou olhar para o céu, mas ele batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, eu sei quem eu sou. Eu não vou esconder nada aqui. Eu rasgo meu coração, eu me prostro diante do Senhor,
Eu sei que tu és o Cristo, eu sei que tu és a salvação, tem misericórdia de mim. Versículo 14. Então Jesus lhes disse: este homem, quem? O publicano. E não o outro, quem? O fariseu, que foi para casa diante de... Pois quem se exalta? E quem? Vamos aplaudir Jesus? Nesse texto, Jesus está falando de dois tipos de igreja. Igreja número 1, dos santarrões, os fariseus. Igreja número 2, dos pecadores, os publicanos. A igreja dos santarrões é a igreja abarrotada de fariseus. Pastor, quem são os fariseus? Preste atenção. Nos tempos de Jesus, eles eram membros de uma seita judaica. Eles ostentavam a sua santidade exterior. Então, um fariseu, ele estava sempre bem vestido com as vestes da religião. Tudo que ele falava sobre a sua religiosidade. Aonde ele chegava para expor o seu autoconhecimento, a sua performance, o seu intelecto elevado. Quem são os fariseus, pastor? São pessoas apegadas à religião. São pessoas apegadas a regras. Não, porque é assim, 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 ponto final. Eles estão cheios de hipocrisia. E os seus corações são orgulhosos. Isso é a definição de um fariseu. Basta entrar no Google. Os fariseus, eles se gabam da sua postura religiosa. Preste atenção. Os fariseus eram tão rigorosos que no sábado, olha para mim, no sábado, se alguém tivesse irritação na garganta, podia beber vinagre, mas não podia gargarejar o vinagre. Olha que bando de gente maldita. Você está com a garganta doendo? Sim, pode beber vinagre, mas não gargareje o vinagre. Por quê? Porque você vai trabalhar, e no sábado não podia trabalhar. Os caras eram tão loucos que eles acreditavam que se o cara fizesse assim, ó, as cordas vocais estavam trabalhando e era pecado. Desmoralizava Deus. Olha o que a religião faz. Olha o que os religiosos fazem com as pessoas. Oprimem. Ditam as regras. Mas a igreja dos pecadores está abarrotada de publicanos. Quem são os publicanos, pastor? Cobradores de impostos. Eram judeus contratados pelo Império Romano para bater na porta dos seus patrícios, dos seus compatriotas, e cobrar o imposto para levar a César. Então os publicanos eram taxados de traidores e pecadores. Era ensinado pelos religiosos, era ensinado pela classe elevada de santos, que ninguém podia se assentar com o publicano, porque o publicano tinha contato com os gentios. Quem era gentios? Todo tipo de pessoa que não era judaica. Então, os publicanos, por terem contato com os romanos, eram taxados de impuros, e ninguém poderia sentar, conviver, pegar na mão dos publicanos. Jesus foi acusado várias vezes de se assentar com os publicanos. Mas você nunca vai ver Jesus se assentado com os religiosos.
Em toda a Bíblia, você nunca vai ver Jesus participando de uma reunião da elite religiosa. Você nunca vai ver Jesus, preste atenção nisso, cara, assentado com pessoas que se gabam da sua liturgia eclesiástica. Mas Jesus amava assentar com os pecadores. Preste atenção. Jesus um dia está passando, tem um rapaz sentado na coletoria, o nome dele é Levi, chamado Mateus. Jesus olha para ele e diz: Mateus, venha, me siga. E Jesus fez de um publicano um homem participante da sua tarefa sacerdotal. Levi, Mateus, se tornou apóstolo de Cristo. Mas você nunca vai ver Jesus chamar um religioso. Jesus teve um diálogo muito top com Nicodemos, mas Jesus não chamou ele para perto. Jesus certa vez está andando, tem outro publicano. Aonde, pastor? Em cima da árvore. Zaqueu, quem é ele? O chefe. Ele é mais pecador do que todo mundo, porque ele é o chefe. Pecado 2 vezes. O cara é maldito 2 vezes, porque além dele ser cobrador de impostos, ele agora é o chefe da ganga. Vocês vão cobrar desse jeito, desse jeito, desse jeito, e ai de vocês. Mas Jesus está entrando na cidade. E de repente Jesus olha para um pecador publicano chamado Zaqueu. Jesus não quis conversar com Zaqueu. Jesus quis dormir na casa de Zaqueu. Jesus não queria um aperto de mão. Jesus queria uma mesa para compartilhar o pão. Jesus não queria simplesmente saber o endereço. Jesus foi para a casa dele, porque ele viu em Zaqueu um coração clamando por misericórdia. Nunca um coração de um religioso terá misericórdia. Desde os tempos de Jesus sempre existiu 2 igrejas e vai continuar existindo até a volta dele. Sabe qual é a pergunta hoje para nós? Qual é a igreja que você vai fazer parte? Jesus revelou qual é a igreja que ele gosta de estar. Eu não sei você, mas eu quero estar na igreja que Jesus gosta de estar. Eu não sei você, talvez você quer arrumar uma igreja para você, ok? Mas a primeira coisa é saber se Jesus está naquele lugar. Porque tem lugares que Jesus não está. Tem lugar que Jesus já mudou de lá faz tempo. Sabe, a igreja dos fariseus é uma igreja de santarrões que condena tudo e a todos ao inferno. Por quê? Se acham melhores. Se acham melhores. Agora, a igreja dos publicanos é a igreja dos pecadores, conscientes de seus pecados. Eles gritam apenas uma palavra: misericórdia. Eu preciso de misericórdia. A igreja Galileu é uma igreja de publicano. Não somos uma igreja de santarrões. Não somos um grupo perfeito e também não queremos ser. Aqui não. Sabe, a nossa igreja Galileu, não temos super-heróis gospel aqui. Na nossa igreja Galileu, não somos santos, mas estamos em um processo de santificação diário. É diferente. Queremos sim ser como Ele. Queremos sim imitar Jesus. Não imitar os líderes religiosos. Não imitar a classe elevada, elitizada, de super saiyajins cristãos. Não queremos isso. Infelizmente, olha para mim. Se você busca uma igreja perfeita, Galileu não é o lugar. Escrevi essa frase 3 vezes e apaguei e escrevi de novo. Deus falou, é para falar. Então estou falando. A igreja Galileu não é uma igreja perfeita. A igreja Galileu não é uma igreja santa. Então, se você procura um lugar santo, se você procura um lugar perfeito, me desculpe, aqui não é o seu lugar. Sabe, nós, a igreja Galileu, a gente carrega uma plaquinha. Basta você olhar para a gente, tem uma plaquinha no meu peito. Olha bem para mim. Você está vendo alguma coisa?
Tá vendo? Se não tá, você vai ver agora. Está escrito assim, ó. Desculpa os transtornos. Jesus está trabalhando em mim. Estou em obra. Pegou a visão? Fala pro lindão do seu lado aí, ou pro dragão, escolhe qualquer um, fala para ele. Fala assim, desculpe os transtornos. Fala assim, desculpa os transtornos. Fala, Jesus está trabalhando em mim. Diga, nós estamos em uma obra. Filipenses 1:6, vamos ler. Deus está quebrando quem aqui? Vamos lá, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, coloca, Pedroca. Vamos ler isso. Estou convencido, Paulo falando, peraí, quem é Paulo? O super saiyajin de Jesus. Paulo é o cara. Paulo podia se gabar. Paulo podia fazer parte de qualquer tipo de escola, porque ele tinha tudo na ponta da língua. Ele tinha palavras e ações cristocêntricas. Mas peraí, olha para mim, bebezinho. Olha o que Jesus, olha o que Paulo está dizendo. Estou convencido. Eu cheguei a uma conclusão. Que aquele que começou a boa obra em mim, em nós, Ele vai completá-la, Ele vai terminá-la. Você não veio pronto, você veio com defeito de fabricação, mas todo dia a obra continua. Até quando, pastor? Até a volta dele. Até quando, pastor? Até a 7ª trombeta, quando tocar e o céu se rachar no meio e Yeshua aparecer. Aí nesse dia seremos vestidos de perfeição. Aí nesse dia não haverá incorruptibilidade. Nesse dia seremos sim os santos, imaculados, vestidos com novas vestes e um novo corpo. Hoje nós o vemos por um espelho, como diz em Hebreus, mas em breve, assim como Ele é, nós seremos. Você já construiu casa? Quem já construiu casa? Quem já fez chiqueiro, pelo amor de Deus, qualquer coisa. Quem já fez uma obra? Como é que fica a obra? Uma baderna. Você trupica em prego. É um pó do inferno. É uma bagunça. Ninguém entende o que você está fazendo. Entende? Meu pai, quando construiu a casa dele, eu cheguei lá, meu pai falava isso, falava aquilo, e eu igual uma barata. Mas eu não estou vendo a sala. Não estou vendo o quarto. E ele falava com o cara, isso, aquilo, e etc. E não sei o quê. Aí um dia, nasceu a Galileu no coração de Deus. Ele plantou no coração de um louco de cabeça branca, chamado Jansen Rodrigues. Aí nós tínhamos que começar uma obra, amém? E um dia nós assentamos e falamos assim, vai ser assim, vai ser desse jeito, vai ser do outro. E alguém do lado falou assim, pastor, mas como? Eu falei, não sei, eu estou vendo como será. Simplesmente aquele que está fazendo a obra tem certeza da obra. Ou seja, talvez ninguém esteja vendo, mas o Senhor está te olhando e vendo que a obra será perfeita. Vão te criticar. Não vão acreditar em você. Vão falar mal de você. Mas importa agradar o homem ou agradar a Deus? Ponto final. Checkmate. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. E daí? Eu quero saber de uma coisa. Eu estou em obra. Cada dia eu melhoro um pouco. Cada dia eu me converto ao Senhor. Cada dia eu me santifico mais. Cada dia eu me torno um pastor melhor, um pai melhor, um marido melhor, um amigo melhor, um homem melhor. Porque a obra que Ele está fazendo, ela é diária.
Mas tem gente que acha que chegou na igreja, levantou a mão, entrou dentro de uma cápsula, balançou a cabeça, um novo homem. Nunca. Não é assim. Você é terreno, você é humano. Você veio com defeito de fabricação. Sabe uma coisa que a Galileu se orgulha? Olha para mim. É de falar que somos pecadores. Como eu me orgulho de dizer que eu sou o pior dos piores. Você não tem noção como eu me orgulho. Cara, como eu me orgulho de ser o menor de todos. Pastor, o senhor fala isso porque está no altar? Não, anda comigo que você vai ver quem eu sou. Muitos de vocês eu já lavei os pés. E se for preciso, lave de novo. E muitos de vocês eu lavei e beijei seu pé chulezento. Mais doido um pouco, amém? E faço de novo, tranquilamente. Eu sou o menor. Porque isso é o verdadeiro evangelho. Cristo não deixou um altar para você. Cristo deixou uma toalha para você servir os irmãos com amor. O ministério de Cristo é uma toalha. Quando você pega ela, você se torna o servo de todos os irmãos. Não, se você está entendendo tudo, olha para o irmão do lado, o lindão ou o dragão, tanto faz, e fala para ele assim: conta comigo, eu vou servir você. Somos pecadores aqui na Galileu em busca de redenção. Somos pecadores, não em busca de mais pecados. Não confunda isso. Pecadores conscientes, em busca de redenção. Somos pecadores conscientes, em busca do Salvador. Por isso que a gente não vai embora. Por isso que a gente não desiste. Porque nós temos consciência que o lugar de pecador é nos pés da cruz. Lugar de pecador não é em casa, lugar de pecador não é no cinema, lugar de pecador não é dentro do carro, escutando louvor, achando que está espiritualizando o céu, trazendo o céu para a terra. Lugar de pecador é na casa do Pai, de joelho dobrado, clamando por misericórdia. Nós somos pecadores que gritamos nos cultos, nas vigílias, nos encontros, nas reuniões, na tribo, no clube das pérolas, na Mustang e nas células misericórdia. É isso que você vai ver aqui, bebezinho. Você não vai ver mais nada. Você não vai ver mais nada. Jesus disse assim certa vez: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não, claro que vocês não foram ver isso. Vocês foram ver pessoas glamourosas? Não, eles estão no palácio. Mas vocês foram ver uma voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. O que vocês vêem na Galileu? Um bando de pecadores que está todo o tempo gritando misericórdia. Jesus sabe quem nós somos. Vamos lá, vamos dizer isso? 1, 2, 3 e... Olha para o seu irmãozinho da face de Jesus, sabe quem é você, viu? Preste atenção aqui. Preste atenção em mim. Olha aqui agora. Jesus não foi enganado. Ele não chegou aqui no mundo e ficou decepcionado. Nossa, estou decepcionado, pai. Eu quero voltar. Não, não. Antes de Jesus vir para a terra, ele leu o seu currículo, bebezinho. Antes de Jesus vir ao mundo, foi apresentado a ele um currículo da humanidade. Pecadores condenados à ira eterna. Ponto 1. Ponto 2. Destituídos da glória de Deus. Ponto 3. Condenados ao inferno. Jesus olhou. Sabe que eu gostei desse povo, pai? Talvez um anjo falou assim: Jesus, você não sabe o que você está querendo. Esse povo dá trabalho. Eu estou lutando com esse povo desde o Éden, desde o jardim, Jesus. Não, mas eu gostei. Eu gostei do nome, tem um nome lá bonito, Tiago. Eu li outro nome, Samuel. Eu achei outro nome bonito, José. Eu achei outro nome,
Raquel, Renato, Estevão, Paulo, André, Mateus, Felipe, João. Uau, eu gostei desse povo, eu quero ir para a missão, manda eu. Você desistiria, eu também desistiria. Mexer com gente é fácil? Seja pastor por 15 dias. Você que tem vontade de embranquear os cabelos ou ficar calvo, seja pastor. Você que tem vontade de perder umas noites de sono, pastor, eu ando dormindo muito bem, eu quero ter umas perturbações noturnas. Amém. Vamos aplaudir Jesus aí, cara. Bom, o problema é que tem muita coisa confidencial, mas se eu pudesse pôr meu celular na sua mão, você ia falar assim: não, pastor, não envia eu. Afasta de mim esse cálice. Chama outro pastor. Tem um irmão mais especialista na frente. Tem um pastor esse aqui de trás. Nossa, eu vejo a cara dele. Esse cara é Jesus puro, manda ele. Jesus não foi enganado e não decepcionou quando chegou na terra. Jesus não ficou triste de conviver com seres humanos. Mateus 9,36, vamos ler. Como o evangelho é maravilhoso, cara. Meu Deus, eu amo isso. Vamos lá. Mateus 9,36. Ao ver as multidões, Jesus teve o quê? Compaixão delas, porque elas estavam desamparadas, como ovelhas sem pastor. Sabe, quando Jesus olhou para a humanidade, ele se compadeceu. Ele teve pena, ele teve misericórdia. Mas você, quando olha para o seu irmão, o que você vê nele? Você tem misericórdia? Perdoai as nossas dívidas como nós. Você tem perdoado alguém? Você tem amado alguém? E ainda você quer ser amado? Você ainda quer ser perdoado? Você não perdoa a vizinha? Você não perdoa o seu primo? Você não perdoa a sua tia? Você não perdoa aquela dívida? Você não perdoa aquela palavra? Você não perdoa aquela ofensa? E aí quando você quer orar, primeira coisa: Senhor, me perdoa. Uau! Como Ele vai te perdoar? Se você não perdoa? Como que você quer receber o amor do Pai, se você não ama o próximo? E a Bíblia ainda diz assim para nós: espera aí, como que você diz que ama a Deus, sendo que você nunca viu Ele? E odeia o seu irmão que você vê e convive com ele? Isso é hipocrisia. Mas os religiosos, eles não dão moral para ralé. Os religiosos não querem conversar com a classe de pecadores, de publicanos. Eles não estão preocupados para esses pobres, coitados, miseráveis, condenados. Jesus foi enviado ciente da sua missão. Jesus veio para a terra ciente da tarefa. Ele veio simplesmente para cumprir, em amor e em obediência, o propósito eterno. Jesus sabe quem somos. Você não é quem diz que é. Eu sou muito bom para pagar a conta. Mentira, você é um pecador. Eu sou muito bom, pastor, porque eu amo a minha esposa, eu respeito ela, eu honro ela. Mentira, você é um pecador. Pastor, eu sou um cara muito paciencioso, eu sou um cara muito equilibrado. Mentira, pisa no seu calo para a gente ver. Deixa alguma coisa te desagradar para a gente ver quem é você de fato. Falar é muito fácil. E todo religioso, escuta, ele arrota a sua falsa religiosidade. Quer conhecer um religioso? Ele sempre vai dizer assim: você faz isso? Eu não faço isso não. Nem eu. Não, eu não misturo muito assim com esse tipo de coisa. Não, eu não.
O único que era santo resolveu andar com os pecadores. O único que podia dizer: peraí, não me encosta, vaza, dá licença da minha mesa, sai de perto de mim, você nunca, não anda atrás de mim. Não, ele não fez isso. Sabe o que ele dizia? Vinde a todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vou aliviar todos vocês. Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o verdadeiro Cristo, o Filho de Deus, o Imaculado, que vai voltar para buscar uma igreja apaixonada por Ele. Vamos para Lucas 5. Lucas 5:1, por favor. Jesus sabe quem somos. Lucas 5, versículo 1. Certo dia, vamos lá? Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados. Nessa multidão tinha pecadores, sim ou não? Sim. Comprimir, o que significa? Apertar, relar, encostar. Uma multidão estava em volta de Cristo, e eles estavam para ouvir as suas palavras. Versículo 2. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos eles estavam lavando as suas redes. Versículo 3. Então ele entrou num dos barcos, o que pertencia a quem? Como é que chama o cara? Uau! Então nós temos um fariseu, um publicano, e agora entrou quem na história? Simão. Frisa aí. Vamos lá. Então ele pediu para Simão: afasta o barco um pouco da praia. Então ele se assentou no barco e ele ensinava a multidão, porque Jesus era inteligente, amém? Então Jesus sentou no barco para quê? Para descansar? Não, porque era uma multidão muito grande. Então ele falava, as ondas do vento levavam o som da sua voz aos ouvidos das pessoas mais distantes. Há um entendimento: se não existir vento, você não ouve a voz de ninguém. Há um entendimento que se faltar ar e você falar, a sua voz não é captada por alguém. Você só está me ouvindo porque as ondas sonoras estão chegando até você. Uau, isso é Deus. Amém? Vamos lá então. Versículo 4. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Religioso nunca verá a glória de Deus. Águas profundas fala de intimidade, de aliança, fala de uma entrega. Então agora ele fala para Simão: leva o barco para as águas mais profundas. Vamos lá. Versículo de números 4 ainda, nós estamos lendo. E lancem as redes para pescar. Versículo 5. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite toda e não pegamos peixe nenhum, mas porque é o Senhor que está dizendo, eu vou lançar as... Versículo 6. Quando fizeram, pegaram uma grande quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar. Versículo 7. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Versículo 8. Agora que fica bonito, escute. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e ele disse: Jesus sabia quem que era Simão, mas mesmo assim decidiu entrar no barco de um pecador. Jesus sabia quem era Simão? Sim. E mesmo assim Jesus fez um milagre na vida de um pecador. Jesus sabia quem era Simão? Sim, pastor. Vamos ver isso. Versículo 9. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos,
com a pesca que havia feito. 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus então disse a Simão: é hilário, sim ou não? É meio cômico isso aqui. Jesus tem senso de humor. Peraí. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, olha para um miserável pecador, entra no barco, faz um milagre, e agora dá uma missão para o pecador. A missão de Jesus nunca é para a igreja dos fariseus, porque ele sabe que eles não vão fazer nada. A missão de Jesus sempre será para a igreja dos publicanos, porque eles vão se arrepender e eles vão conquistar uma multidão para o Pai. Mesmo sabendo que somos pecadores, Jesus decidiu se arriscar por nós. Você se arrisca por alguém? Jesus pode mandar os mais encapetados, os mais loucos, os mais doidos, os mais biruta para Galileu. Eu estou pronto para amar todos, cuidar de todos, dar destino para todos, transformar a todos, sabe, salvar a todos, se eles quiserem a salvação, se eles quiserem um discipulado, se eles quiserem um destino, se eles quiserem um caminho. Aqui é um lugar para todos. Jesus, mesmo sabendo quem éramos, decidiu nos amar, se aproximar e nos perdoar. Jesus, mesmo sabendo quem éramos, Ele nos ativou e confiou em nós uma missão. A missão do Pai, olha para mim, a missão do Pai dada ao Filho, foi liberada para a igreja, para os discípulos. Nós fomos chamados e ativados para pescar homens, arrancar os prisioneiros das trevas, transportar os prisioneiros para o reino da luz do Senhor. Por quê, pastor? Porque nós um dia estávamos em trevas, um dia nós estávamos atolados no pecado, mas chegou Jesus, sorriu para a gente, mudou nossa história, nos colocou de pé, e agora Ele nos fez um convite, nós nos aproximamos e agora Ele deu uma missão. Primeiro você vem, agora você vai. A missão é para a gente ir, salvar pessoas, libertar os cativos, salvar todos aqueles que estão nas garras de Satanás. Essa é a nossa missão. Bom, aqui eu te dou uma chance para abandonar o cristianismo, ok? Vou te dar uma chance. Desculpa a gente. Na equipe de Cristo, só tem pecadores. Nenhum apóstolo quis ser chamado de São Mateus. Isso é catolicismo. Foi a religiosidade que santificaram esses homens. Não. São como nós, comedores de arroz e feijão. São falhos como nós. Eu finalizo dizendo o seguinte: sabe o publicano da história? Sou eu. Eu sou o publicano que entra no templo, que às vezes não tem coragem de olhar para o céu, porque eu sei a minha pequenez. É uma honra muito grande poder estar ministrando para mais de 250 pessoas aqui agora. É uma honra ser pastor e transformar destinos, transformar vidas, ser um canal de Deus para essa cidade. Eu não mereci esse lugar. Eu tenho consciência disso. Mas eu sou o publicano da história. E todo dia que vem para Galileu, diz: tem misericórdia de mim. Eu sou o Simão, o pecador do barco, que aceitou Jesus entrar. E quando ouvi o convite, abandonei o barco e sigo Jesus todo dia. Sabe qual é a minha decisão?
Sabe qual que é a minha vontade? É de viver com uma rede nas mãos, lutando, me desgastando, se for preciso, morrendo, dia após dia, para que o Evangelho de Cristo salve, liberte e transforme uma multidão para Deus Pai.